Muito bom dia, meus amados filhos e filhas, ouvintes de nossa querida Rádio Olinda. Continuemos hoje com a nossa catequese a partir do Catecismo da Igreja Católica. Estamos na quarta parte do Catecismo tratando da oração na vida cristã. E iniciando hoje o capítulo 2º, cujo tema é a tradição da oração. Estamos no número 2650, que nos diz o seguinte: a oração não se reduz ao surgir espontâneo de um impulso interior. Para rezar é preciso querer. Não basta saber o que as Escrituras revelam sobre a oração. Também é indispensável aprender a rezar. E é por uma transmissão viva, a sagrada tradição, que o Espírito Santo na Igreja, crente e orante, ensina os filhos de Deus a rezarem. Então, aqui está já o primeiro parágrafo, nos dando lições importantíssimas. Lembrando, primeiramente, que a oração não se reduz ao surgir espontâneo de um impulso interior. De forma nenhuma. Para rezar é preciso querer de fato, é preciso desejar, é preciso ter uma postura diferenciada para nos colocarmos diante de Deus, imitando Jesus Cristo, que tantas vezes se recolheu em lugares afastados para rezar. Nós precisamos sentir necessidade de oração. E nós não sabemos rezar. O próprio Jesus nos ensina isso. É o Espírito Santo de Deus em nós que nos dá essa graça, como aqui orienta o catecismo. Mas nós precisamos pedir sempre ao Espírito Santo que nos ensine a rezar. Aquele pedido que os apóstolos fizeram a Jesus: Senhor, ensina-nos a rezar, devia ser também a nossa oração constante. Senhor, ensina-nos a rezar. Envia-nos o Espírito Santo para que ele nos dê essa graça de rezarmos bem, de procurarmos aproveitar os momentos de silêncio, de contemplação, para fazer uma oração perfeita. Não somente orações de súplica, falando, mas também escutando a voz de Deus. Precisamos ouvir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Então, isso é uma postura orante que deve fazer parte da vida de cada um de nós. E o catecismo continua: a tradição da oração cristã é uma das formas de crescimento da tradição da fé, sobretudo pela contemplação e pelo estudo dos fiéis que guardam em seu coração os acontecimentos e as palavras da economia da salvação, e pela penetração profunda das realidades espirituais que elas experimentam. Então, a Sagrada Escritura é uma fonte muito importante de oração. Nós temos até métodos de oração a partir da palavra de Deus, a palavra do Senhor, que nos motiva a viver plenamente essa atitude orante diante do Senhor. Meditar a palavra de Deus, transformar a palavra de Deus em vida, fazer com que a palavra de Deus realmente motive a nossa maneira de ser, a nossa maneira de viver o Evangelho, porque somente assim, claro, é que nós poderemos corresponder plenamente à graça de Deus. Rezar nos faz bem, rezar é confortante, é algo que nos alivia muito. Como seria importante mesmo, né, que as famílias procurassem estar mais juntas, né, para rezar, né, que as pessoas individualmente, sobretudo depois na missa, depois da comunhão, aquele momento é tão significativo, é tão importante para nós nos colocarmos diante de Deus, Ele está dentro de nós, nos tornamos sacrários vivos. Então vamos aproveitar aquela ocasião para dialogar com o Senhor, para abrir o nosso coração, falar das nossas necessidades e da necessidade dos irmãos, como falamos esses dias.
E nós precisamos, na oração, estar sempre lembrados também dos outros. Então, essa oração, claro que vai ser gratificante, vai nos fazer bem, vai nos ajudar a caminhar como verdadeiros filhos e filhas de Deus, pensando nos irmãos, fazendo uma oração fraterna, solidária, e assim então vamos caminhando na fé e na alegria, porque de fato uma vida de oração plena só nos traz alegrias. São as consequências positivas decorrentes de uma vida inteiramente voltada para o Senhor. Desejo a todos e todas um dia maravilhoso. Amanhã, se Deus quiser, voltaremos a nos encontrar e sobre todos vocês venham as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.